beleza? Matheus Gomes na voz. Hoje eu queria conversar com vocês um pouco sobre os ensinamentos do professor Pierre, um professor que quebrou vários paradigmas através de sua experiência como professor, através dos seus estudos, e ele ensina como as pessoas estudam, como deveriam estudar para que aprenda de verdade. Então eu vou fazer um resumo geral aqui do que eu fixei bem e queria transmitir isso para vocês. Se vocês quiserem se aprofundar nesses assuntos, é muito interessante que você compre a coleção dos livros dele e se aprofunde, se desfrute de todos os ensinamentos dele, beleza? O que ele fala muito é que não importa muito a quantidade que você estuda, o que importa é a qualidade, beleza? Tem gente que fica estudando 10 horas por dia, mas estuda acaba que sendo superficial, não estuda a fundo aquilo que ela quer aprender. Ela só apenas lê, ou apenas ouve, ou apenas assiste aula e acha que isso vai ser suficiente para que ela aprenda, beleza? E não é. E ele diz que você aciona mais mecanismos cerebrais para você fixar mais quando você faz o ato de escrever. Quando você escreve, não escreve digitando, mas escreve com lápis e papel ou caneta e papel. Quando você escreve, você fixa muito mais aquela informação, beleza? Então é muito importante, porque no ato de escrever, você se torna ativo no processo de ensino-aprendizagem e não passivo, só apenas escutando, só apenas vendo, só apenas lendo. Então é ideal que você se torne ativo nesse processo de ensino-aprendizagem. E ele fala alguns dizeres, alguns ensinamentos muito interessantes, que ele fala que o cérebro tem, vamos dizer, dois mecanismos de armazenamento de informações. Um mecanismo que seria o sistema límbico, em que você armazena as informações de maneira muito fácil, mas você também esquece a informação muito rápido, de curto prazo essa informação. E tem outra que é difícil de você armazenar a informação, mas que ela dura muito tempo, anos e anos, você tem aquela informação armazenada, que seria no córtex. E essa informação a longo prazo ela é armazenada durante o sono, durante o momento que você está descansando, durante o momento que você está fazendo a manutenção do cérebro, que é o momento que você dorme. Então você tem que dormir com qualidade, aquele sono profundo. E ele diz que tem fortes indícios que quando você está sonhando é porque você está armazenando uma informação a longo prazo, beleza? Então ele fala bastante isso e diz também que as informações que são mais armazenadas, mais probabilidade de ser a longo prazo é aquela informação em que tem uma forte emoção em você, que desperta uma forte emoção. Então você armazena muito mais fácil essa informação. Aquela que você, exemplo, tô de saco cheio dessa aula, e só fica lá assistindo, só tá o corpo da pessoa lá. E não causa nenhuma emoção, só de, essa aula tá chata, e você nem presta atenção direito, sua mente fica vagando. Então quando aquele professor, você percebe, quando aquele professor, é engraçado, aquele professor que consegue chamar sua atenção para a aula, você aprende muito mais tudo aquilo que ele fala. Então causa uma emoção, vamos dizer, positiva daquilo que você está aprendendo. E ele também diz que estude um pouco todo dia, né? Já correlacionando com aquilo que eu falei em quantidade, né? Estude um pouco todo dia, que isso que vai fazer você aprender de verdade. E ele diz que não adianta você ficar estudando direto. É muito interessante que você faça intervalos. Exemplo, você estude sem perder nenhum momento a atenção durante 50 minutos. E outros 10 a 15 minutos de intervalo e depois 50 minutos focado estudando. Depois de 10 a 15 minutos de intervalo e 40 a 50 minutos estudando, né? E ele fala que nesse momento de intervalo não é interessante que você fique adquirindo outras informações fúteis, e sim que você faça um alongamento, um exercício ou, não sei, faça outra tarefa que não traga muita informação. Na aula você não aprende, na aula você entende.
Isso é muito interessante, porque muita gente acha que aprende durante a aula, mas não. Na aula você entende aquele conteúdo que o professor quer transmitir para você. E durante o momento que você para e senta para estudar, é que você aprende de verdade, porque quem cria a sua aprendizagem é você mesmo. Então você tem que aprender a ser autodidata, você aprender sozinho. Você vai entender a aula e no momento que você for para casa, no mesmo dia, ele fala sempre isso, no mesmo dia você tem que sentar ali para aprender de verdade. Aquilo, você ia do ato de escrever aquelas informações que você acha importante, como se fosse uma cola, né? Mas você sentar e estudar no mesmo dia, que durante o sono você vai armazenar aquela informação a longo prazo. Além disso, durante o sono, e muita gente, durante as provas, durante os concursos, durante algum exame, ela se questiona da falta de tempo. Pô, não tive tempo de fazer a prova. Isso é porque ele diz que isso é consequência de pessoas que não têm o hábito de leitura. Então a leitura dela não é dinâmica, a leitura dela é muito lenta, ela acaba tendo que reler e ler o texto várias vezes, não tem uma boa interpretação de texto. E isso é muito prejudicial, tanto para a inteligência, para você ser mais próspero e mais inteligente, e isso prejudica o seu resultado nessa prova. Então o que ele fala? Você tem que ler, cara, leia muito, cara, porque no momento que você está lendo é que você vai você se torna mais dinâmico, a sua leitura se torna mais rápida. Então é muito interessante, é muito importante que você leia muitos livros para que você melhore sua leitura e você se torne cada vez mais inteligente, mais dinâmico, beleza? Além de você melhorar sua interpretação de texto, você aumenta o seu vocabulário, consequentemente você escreve melhor, né? Ele fala muito isso, só escreve bem quem lê muito, e só lê muito quem sente prazer em ler, beleza? Então é importante que você leia, e você leia com prazer, porque ele critica muito o sistema educacional como um todo, e ele diz que eles impõem livros, vamos dizer, clássicos, que não atrai a vontade de ler nos alunos. É interessante que os alunos busquem aquilo que eles gostem de ler, porque se ele é obrigado a ler um livro por causa de nota, e aquele livro é chato, ele vai ter como referência algo, não, ler é chato, pô, li aquele livro lá da escola, muito chato, eu odeio ler. E acaba que ele não descobre o prazer em ler. Então ele tem que procurar desvendar, descobrir livros que ele sabe que ele vai ganhar gosto pela leitura, que ele vai tornar isso um hábito, porque a leitura é questão de hábito. Então procurar aquele assunto que te interessa, que você queira desenvolver, beleza? Então eu acho que é basicamente isso, para o vídeo não ficar muito longo. Eu queria que vocês se aprofundassem nos estudos sobre o que ele diz. Vai ser muito relevante, você vai ficar muito entusiasmado e vai falar, caraca, o que ele sempre fala, poxa, era para eu ter lido isso antes. E realmente que são ensinamentos que eu digo também, era para eu ter lido isso antes para ter um melhor desenvolvimento na minha graduação, nos meus estudos, né? Que ele fala muito que hoje o mercado de trabalho não quer pessoas com boas notas e com título. Isso aí todo mundo não aprende de verdade, vamos dizer. Que ela estuda para a prova, ela não estuda para aprender, ela estuda para a prova. Isso ele fala muito isso. Porque o mercado quer pessoas inteligentes, não pessoas com títulos. Então há um processo seletivo em que eles têm uma boa percepção disso, beleza? Então leia, escreva, desenhe. Desenho também é uma forma boa de aprendizagem, e que você vai ter um bom desempenho, e isso vai ser muito bom para a sua vida, beleza? Então, Matheus Gomes na voz, fui!